Virginianos, essa mensagem é para vocês. Ou se você tiver algum aspecto forte no signo de Virgem, como a Lua, um stellium, enfim, se você sentir que Virgem é forte no seu mapa, você pode usar essa leitura. Ou se você se sentiu atraído pela mensagem, pode ser que seja para você, vale a pena refletir, tá bom? Vamos lá. A carta central que saiu para essa leitura, eu gostaria de lembrar antes, só que essa não é uma leitura de previsão que vocês estão acostumados, tá? É mais uma leitura de reflexão, tá certo? Então vamos lá. O tema central que caiu para vocês foi a carta da força. É o 11, o arcano 11, o arcano maior. Esse arcano, ele fala sobre o equilíbrio entre razão e emoção. Tá? É como se a dama na carta fosse a razão, nosso lado racional, e o leão fosse o emotivo, fosse a emoção, fosse a nossa vontade. Tá? Então, a dama, ela fala sobre... Oi, então... Então a força, ela vem dizendo pra gente, mostrando, né, a dama a razão e o leão a emoção. E esse arcano, ele, como mostra a dama segurando a boca do leão, né, que a gente fica meio sem entender se ela está tentando fechar a boca dele ou se ela está abrindo a boca dele. E na verdade, ela está ali, né, se a gente nenhum nem outro, ela está tentando um equilíbrio. Então essa carta da força ela fala de força, mas é a força de se manter o equilíbrio, sabe? De você usar a sua força interna, interior, para manter um equilíbrio entre as suas emoções, aquela sua vontade de fazer, sua vontade de, sabe, de que se dane tudo, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou, entendeu? E controlar conseguir controlar isso de uma forma racional, deixar a razão tomar conta, a razão ela equilibrar isso, porque no fundo, se você tem algo que você deseja fazer, ótimo, tudo bem, a gente sempre vai ter vontade, sempre ter desejo, a gente sempre vai querer mudar, fazer, ou, sabe, tomar uma ação, tomar uma atitude. O que essa carta pede, seu arcano pede, é que se faça isso com racionalidade, com a razão, sabe? Você tem um ímpeto, alguma coisa que você quer ir atrás, ok, mas faça com equilíbrio. Faça, antes disso, reflita. Pense sobre isso. Pense uma, pense duas. Coloque no papel. Tá certo disso? Eu vou fazer isso. Quais são as consequências? E depois, eu vou assumir o preço que eu vou pagar por agir, por ter essa atitude, por fazer esse movimento que é emocional, porque às vezes é só emocional, é só de um momento e você precisa pensar sobre isso, que às vezes não vale a pena por causa da emoção, né? O leão, ele é instinto puro, não é isso? Se aparece um bicho assim perto dele, ele, por instinto, ele vai atrás, ele vai caçar, ele vai atacar, né? Então é a gente controlar nossos instintos também, sabe? Aqueles nossos impulsos mais mais incontrolados, sabe? Impensados, controlar nossa impulsividade, nosso agir sem pensar, sabe? Tudo isso. E a carta de desafio saiu o 3 de espadas. Aí, olha só. O 3 de espadas fala sobre decepção, tristeza, né? Cuidado para você não agir, né? Pensa bem quando você agir, se você for agir por uma ferida, através de uma ferida que você tem. Tá? Se você tem uma ferida, uma coisa assim, sabe, uma tristeza, percebe se você vai agir
a partir dessa ferida, a partir dessa tristeza, e se vale a pena, sabe? Se vale a pena, reflita, é o momento de refletir, de usar a razão. Eu tô ferida, eu quero agir, eu quero fazer tal coisa, tudo bem, mas é certo isso? É certo o que você vai fazer? Como você vai fazer? Você consegue refletir todo o roteiro que você tem em mente para a sua atitude, sabe? Não agir pelas feridas também, sabe? Aqui o desafio é esse. É você, apesar de estar ferido, apesar de estar com o coração aí em pedaços, ou com uma decepção muito grande que talvez você tenha passado ou esteja passando, talvez seja melhor, sabe? O arcano 11 pede para que você reflita, pense, repense, use a razão. Use a razão. Você está ferido. Você vai agir, você vai falar, você vai se movimentar. E o preço a pagar? Você está disposto a pagar pelo preço? Disposto a pagar o preço pela ação? Ou você acredita que a sua ferida vai passar e que você consegue seguir adiante? Sabe? Seguir esse leão ferido dentro de você, sabe? Essa fera ferida dentro de você. Uma fera ferida também fica perigosa, né? Ela também apresenta um risco. Então esse é o desafio. É segurar, é olhar para essa ferida sua com a razão e tirar a emoção dessa ferida. A gente consegue isso, é possível. Pode levar tempo, né? Você ressignificar uma tristeza, ressignificar uma dor, ressignificar um fracasso, uma decepção, sabe? E até a dor, uma dor em relação à vida, uma dor em relação ao que você está vivendo, ressignificar isso. E a ressignificação não é só uma. Você pode ressignificar várias vezes, em vários momentos. Você volta ali na ferida e às vezes ela precisa ser mais uma vez ressignificada, ter um novo olhar. E você vai dando novos olhares para essa ferida toda vez que for necessário, toda vez que ela pedir, né? Que ela pedir para ser olhada, toda vez que doer, toda vez que você perceber que você tá bloqueado por causa de uma tristeza e uma decepção, olhe e ressignifica, muda o ressignificar, depois ressignifica novamente. É assim, até cicatrizar, sabe? Até chegar à cicatrização e você falar assim, cara, isso não dói mais, isso está resolvido, isso está sarado dentro de mim, está curado. Isso leva tempo, né? Dependendo do quão profundo foi, do tanto que danificou, né? Pode levar muito tempo, muitos anos, ou pode ser mais rápido, né? Se ela for uma ferida mais ok, né? Mais ok que dá para passar. Então ressignifica, sabe? Coloca razão, coloca um olhar. Por que aconteceu assim? Por que eu acho que eu fui ferida? Por que dói? Né? E se não doesse? E se eu fosse uma pessoa livre dessa tristeza? Como é que seria a minha vida se eu não tivesse essa dor? Se eu não tivesse essa marca, né? Essa decepção, como seria a minha vida? Como é que eu seria como pessoa? Será que eu seria uma pessoa mais aberta para a vida? Será que eu seria uma pessoa mais que me movimentasse mais, que eu fizesse mais coisas, que eu tivesse mais amigos, que eu tivesse um relacionamento? Será que eu teria uma vida diferente? Sabe? Como seria? Será que isso seria bom para mim? Será que eu quero isso? Será que eu quero viver sem essa dor? Olha só, né? Como é importante a gente refletir, porque às vezes a gente se acostuma com a dor.
A gente se acostuma com uma tristeza, se acostuma com o incômodo e fica com aquilo ali, carregando para cima e para baixo. Quando você encontra alguém, você tem o que falar, com quem, alguma coisa para contar, uma dor para desabafar, para você se conectar com alguém, com as outras pessoas. Percebe que pode se tornar um apego também? Às vezes a gente apega a dor, apega o que aconteceu, porque tem o que contar, porque tem uma história para contar, sabe? Porque tem uma justificativa para estar onde está. Então, tudo isso é racionalizar em cima daquilo que aconteceu. Não que não seja importante, sabe? É importante, mas que fique onde está, sabe? No passado, que a gente consiga colocar as coisas nos seus lugares, no seu tempo. Que o que passou não está acontecendo agora, não é o que acontece agora. E o que está acontecendo agora não vai durar para sempre. Racionalizar em cima da dor, gente, isso é de um crescimento muito grande. Se você precisar escrever, sabe? Escrever sobre a sua dor, sobre essa tristeza, essa decepção. Escreva e racionalize com todas essas perguntas que eu coloquei aqui. Isso é o que o arcano, a força, ele pede, né? Segura o seu leão, olha para ele e ele vai ficar mansinho, entendeu? Mas não mansinho, ele vai ficar apenas equilibrado, né? Existe uma hora que o leão, que a gente consegue usar a força do leão de uma maneira equilibrada. E quando a gente faz isso, a gente consegue avançar. Quando a gente pega essa força do leão e ao invés de deixar que essa força saia assim de uma forma destrambelhada, sabe, de uma forma impulsiva, a dama da carta do arcano 11, que é a razão, ela consegue domar essa emoção, esse instinto do leão e faz com que a força desse leão, que é muito grande, ela consiga sair, ela consiga ser utilizada de uma forma equilibrada, de uma forma assertiva. Cara, isso é maravilhoso, tá? É maravilhoso, mas para isso é necessário maturidade das emoções, maturidade da tristeza, das dores. Então, é maravilhoso você poder usar essa força interna de uma forma equilibrada, sabe? De uma forma racional. E muitos feitos podem ser alcançados a partir daí, sabe? Muita realização positiva, sabe? Coisas que pareciam ser impossíveis podem passar a acontecer. Você consegue agir e fazer porque você usa a sua força mais equilibrada, toda a sua força, sabe, animal dentro de você, você consegue usar de uma forma racional, pensada, de uma forma equilibrada, e aí ninguém te segura, sabe? Ninguém te segura, mas de uma forma positiva, tá bom? E a carta de fluência que a gente recebeu foi o 4 de ouros. O 4 de ouros é a estabilidade, tá? No lado fluência, a gente está falando de uma estabilidade, de uma estrutura. Então, virginianos, vocês alcançando esse equilíbrio interno, né, de emoção com razão, porque também a razão demais, né, a dama, se ela domina, né, no caso do arcano, né, a dama ela domina demais o leão, a gente tem uma coisa muito fria, uma coisa muito, meio até congelada, né? São emoções que não são colocadas para fora. Então tem esse lado também da força, né, desse arcano, que a gente precisa deixar um pouquinho, sabe? Nem
nem tanto razão, nem tanto emoção. A emoção bem trabalhada, aqui no caso, como saiu o arcano 3 de espadas, ele está pedindo muito que se olhe para as emoções e para as dores. Agora, a gente tem que lembrar que a razão, ela também, se ela é demais, a gente tem uma pessoa fria, uma pessoa calculista, né? Fria e calculista, que vive da razão e não consegue viver sentimentos, né, de amor, de alegria, aquelas coisas boas da vida. A pessoa tem dificuldade de sentir isso. Então, a gente com isso em equilíbrio, né, com essas duas forças em equilíbrio, a razão e a emoção, nem muito lá, nem muito cá, equilibrado, certo? Aí a carta da fluência, ela diz que controlando isso, a gente consegue encontrar a fluência, que é a estabilidade. A estabilidade é o 4 de ouros, né? O 4 é estabilidade. Como é que uma mesa, uma cadeira, elas ficam no chão, né? Por 4 pernas, né? 4 pernas, pés da mesa, as pernas da mesa, né? As pernas da cadeira, ou pé, né? Pé da cadeira, pé da mesa, são 4, né? Em geral, são 4, que dá estabilidade. Então, a gente está falando aqui de uma estabilidade de valores, né? De valores e até de financeira também. Pode vir uma questão financeira. Pode ser uma estabilidade financeira que vocês alcançam, que é possível alcançar, né? Através desse equilíbrio. Até porque a emoção, muitas vezes, ela faz a gente agir sem pensar, agir errado, e a gente toma atitudes erradas, né? E que depois a gente, quando vê, a gente está totalmente desestruturado por dentro, né? Ou por dentro, ou a vida financeira, né? A gente deixa que não pensa no que vai fazer, não pensa nas atitudes, e quando vê, a gente está desestruturado. Mas aqui na leitura, ela está dizendo, então, que esse equilíbrio vai te trazer estabilidade, tá? Então, equilibra bem as suas emoções, bota um racional nessas feridas que você tem, nessas dores, nessa dor que você carrega aí, nessa angústia que está aí dentro, sabe? Equilibra, não deixa agir por impulso. Vai com calma, pensa bem, para que você tenha a estabilidade que você tanto quer, que você tanto almeja, uma estabilidade dentro de você, uma estabilidade financeira, e que vai refletir. Essa estabilidade começa dentro de você para que ela se reflita no exterior. Seja nas finanças, seja uma estabilidade de relacionamento, uma estabilidade profissional, mas que ela vai ser primeiro consagrada, conquistada dentro de você, através da consolidação desse emocional, né, da racionalização e do equilíbrio da razão e da emoção dentro de você. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado a refletir, e até a próxima.